sejam todos mais uma vez bem-vindos ao nosso Palavra Cruzadas, um lugar onde nós podemos recapitular um pouco da poderosa mensagem que Deus tem transmitido diariamente a todos nós, através do livro que nós estamos estudando neste trimestre, o livro de Êxodo, pela qual Deus transmitiu a Moisés e Moisés levou até o povo todas essas mensagens. Então, vamos aproveitar um pouco e falar um pouco dessas maravilhas que Deus tem operado e o quão ele tem se aproximado da humanidade dia após dia. Neste momento, eu gostaria de convidar o meu amigo que está comigo, o irmão Beneneco. Gostaria de convidar ele para fazer uma oração para nós começarmos a estudar a palavra de Deus. Oremos. Pai nosso que está no céu, nós te agradecemos por toda a tua bondade e misericórdia, por todos os teus atributos que nós não conseguimos medir sobre nós, sobre aqueles que nós representamos, nossos amigos, e sobre toda a tua igreja de Barreiro. Estamos aqui para, em alguns minutos que o Senhor nos concede, falarmos sobre a lição número 10, aliança, o modelo e a aliança. Esperamos que o Espírito Santo nos toque e nós façamos dessa dádiva, dessa oportunidade, uma alimentação espiritual profunda e que também aqueles que nos assistem possam tirar partido dessas palavras cruzadas em torno da lição número 10. Te pedimos, ó Pai, tudo isso, não por mérito nosso, mas por aquilo que Cristo fez na cruz, em nome dele nós pedimos. Amém. Amém, Senhor. Beneneco, nós estamos agora, finalmente, já quase chegando, não é, aos episódios finais aqui dessa lição de Êxodo, já estamos na lição 10, e tivemos muito aprendizado em toda esta jornada. Na última lição falamos um pouquinho a respeito de como viver a lei em nossas vidas, não é? Como nós devemos aplicar isso para nos aproximarmos mais de Deus através da lei, porque sabemos que a lei, ela nos edifica, ela nos ensina e aponta o caminho pelo qual nós estamos seguindo. E agora, esta semana, nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa aliança que Deus colocou entre ele e o seu povo, e também o modelo, eu posso dizer a palavra correta assim, o projeto, não é? Que Deus quis trazer a Moisés para que fosse ali, então, erigido, para que fosse construído, não é? O que Deus orientou Moisés ali para que fosse colocado, para que Deus habitasse no meio do povo. A gente vai falar um pouquinho sobre essa relação, essa proximidade de Deus com o povo, não é? E conosco também, nos nossos dias, como nós podemos nos achegar a Deus através dessa poderosa mensagem. E o verso áureo desta semana está lá em Êxodo, no capítulo 24, no versículo 3, que nos diz assim: vindo, pois, Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Então aqui a gente vê que o povo vê a mensagem que Moisés traz de Deus quando ele subia ali ao monte, e tudo que ele ouvia, não é? Que Deus estava transmitindo para o povo, eles logo já, através do que eles aprenderam na última lição pela qual nós estudamos, já tinham a certeza de que eles precisavam fazer aquilo com a obediência deles para que pudesse acontecer algo melhor mais à frente, pelo qual eles estavam esperando, através de todas as más experiências que eles tiveram, né, um pouco antes, se nós formos falar aqui, mas agora trazendo para esses momentos, não é? Eles tiveram uma experiência muito edificante e cheia de crescimento. E nós também, não é? Podemos ter isso em nossos dias se nós passarmos o quê? Mais tempo com ele. A gente sabe que hoje em dia é muito difícil, não é? A gente passar tempo com ele. E Ellen White mesmo, ela vem nos trazendo isso em seus escritos, no Caminho a Cristo. Eu vou ler só um trecho aqui, que fala que, mas há pouco benefício derivado de uma leitura apressada das Escrituras. Pode ser ler a Bíblia inteira e ainda assim não conseguir ver a sua beleza ou compreender o seu significado profundo e oculto. Então, a gente vê aqui que nós precisamos ter esse real relacionamento com Deus, que é o que ele queria fazer com o povo aqui nesta altura, e a gente vai ver um pouco mais ao discorrer dessa lição que Moisés partilha essas bênçãos e maravilhas, não é? Até mesmo com os líderes que o acompanhou quando ele foi subir ao monte, devidamente os anciões ali, não é? Aqui nós vamos falar um pouco sobre o número, e o foco de Deus, aqui a lição nos traz
não está em nós não focarmos em nós, porque muitas das vezes a gente se preocupa muito conosco, com o nosso dia a dia, com as nossas preocupações, mas sim nós focarmos em quem? Focarmos em Deus, em suas promessas, qual é a mensagem que ele quer nos trazer, não é? Através de tudo o que está sendo feito ali. Então, nós vamos falar um pouquinho, Beneneco. Eu gostaria que você já comentasse sobre essas relações aqui na lição de domingo, sobre o tema o livro e o sangue, do texto de Êxodo 24, de 1 a 8. Qual foi essa relação que Deus sempre buscou ter com o seu povo, através do significado aqui, que nós vemos três coisas, não é? A palavra de Deus, a aspersão do sangue e a ratificação da aliança entre o povo de Deus e o seu povo. Sim, muito obrigado, senhor Adriano. Dizer que amigos e irmãos que nos assistem, a aliança e o modelo têm que ver com uma lembrança, se assim podemos dizer, que Deus faz a Moisés como líder e ao resto do povo, de que ele, que tinha prometido a Abraão e cumprindo-se neles a promessa deles entrarem na terra prometida, não só isso, mas deles proteger e de fazer deles uma nação separada para influenciar o resto do mundo com as verdades que ele ia passar, lhes tirou da escravidão física e espiritual do Egito, lhes levou para perto deles, atenção, perto dele, desculpem, não tem que ver geograficamente com o lugar, mas com a habitação de Deus no meio deles, e isso seria tudo. Ou seja, o modelo para a vida deles na aliança seria ele, quer para a vida espiritual, como para os rituais que levasse para a própria vida espiritual e até ainda o próprio tabernáculo ou templo no dia de hoje. Por isso, essa resposta do povo de que tudo o que Deus te disse, ó Moisés, nós vamos fazer, peca por imprudência, porque o povo é pecador, nós ainda vivemos em pecado, eles fizeram muita coisa de errado, nós não somos diferentes, nós até fizemos pior, porém, teriam dito, sim, essas orientações que o Senhor te passou, Moisés, nós as vamos cumprir com o poder dele, com a orientação dele, com aquilo, ou seja, a força que ele nos passar, a comunhão que nós tivemos com ele, aí sim, vamos cumprir tudo o que ele está a te dizer para a gente fazer. Por isso, Deus devia ser o Deus deles, o Criador deles, o Redentor deles e o Senhor da vida deles, como também Deus deve ser o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Redentor e o Senhor da nossa vida. Aqui, Deus ser o Senhor da nossa vida, onde temos falhado muito. Mas há exemplos bons do povo Abraão que não viu a promessa, mas creu na promessa e, por viver a promessa sem ver, Deus o abençoou e Deus disse: as bênçãos que eu te passo não ficarão só para ti, se transmitirão para a tua descendência e por essa via todas as nações que se cruzarem contigo ou que saírem de ti serão abençoadas. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E por Ele nos amar primeiro, consequentemente obedecemos. Relativamente o livro e o sangue, vou ser um pouco breve, tem que ver com os relacionamentos. Aqui, o autor, no livro e o sangue, destacou muito a questão dos relacionamentos. Não há amor entre pessoas, entre nós, entre irmãos da igreja, entre marido e mulher, entre irmãos de sangue, etc., entre colegas de serviço. Não há amor, não há relacionamento sem amor. E o modelo de amor é Deus. O modelo de amor, quer no casamento, quer no próprio... Porque assim, vamos saber, na criação Deus estabeleceu logo duas instituições que têm que ver com o relacionamento. Um é o sábado, onde o homem devia viver a presença de um Deus santo, uma adoração vertical, e outra é o casamento, onde Adão e Eva, saídos das mãos de Deus, casados já, podiam se relacionar amando-se horizontalmente, mas tendo como modelo
o Deus que o nosso Deus que eles criou e que dele nós somos descendentes. Para terminar essa minha primeira abordagem aqui sobre o livro do Santos, dizer que só há um bom relacionamento com Deus e, consequentemente, com o próximo, quando o querer e o efetuar virem de Deus. Porque se o querer e o efetuar forem só humanos, nunca teremos bons relacionamentos. É isso mesmo, Benedeco. E aqui, ó, só para completar aqui mais uma passagem, mais uma frase do livro de Ellen White, Caminho a Cristo, página 58 e 59, é exatamente isto. E este amor nutrido na alma adoça a vida e irradia uma influência refinadora sobre tudo ao redor. É o que tu disseste mesmo, não há maneira, não é, de haver amor sem relacionamento. Se nós não nutrirmos o amor na nossa vida, não tem como a gente desempenhar esse papel de tudo que Deus quis mostrar para o povo de Israel e para que nós hoje também possamos compreender um pouco mais sobre este significado. E é interessante, Benedeco, que o próprio Moisés, ele teve que levar 70 líderes, não é? Para vivenciar essa experiência também. Aqui nos conta na Bíblia, lá em Êxodo, no capítulo 24, no versículo 9, subiram então Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel. Então foram ali Moisés e mais 73 juntamente com ele, para que eles pudessem, então, o que ali? Uma experiência que eles tiveram, de poderem ver a glória de Deus, poderem sentir isso, não é? Moisés, provavelmente ali, esse pedido de que fossem os anciãos com ele, ele pudesse ter essa percepção de que aos líderes, ao verem aquilo, a glória de Deus ali sendo manifesta, e que somente Moisés que foi se encontrar com Deus, era somente ele que poderia se aproximar ali daquele lugar que era santíssimo, não é? Que eles pudessem ao menos serem transformados, mas é como tu disse, Benedeco, agora há pouco, se nós não deixarmos esse amor transformar realmente dentro do nosso coração, não vai haver uma mudança transformadora no nosso caráter, na nosso modo de viver. E é exatamente a experiência que eles também tiveram, e que nós também praticamos, e que Cristo Jesus também praticou e deu exemplo em seus dias. Ao comer os indivíduos envolvidos ali naquele momento prometiam um ao outro, sem palavras, que se algo acontecesse a uma das partes, a outra seria obrigada a vir ajudar. Ser convidado para uma refeição para os nossos dias era uma oportunidade especial que não se oferecia a toda a gente. Então, as histórias do Novo Testamento, propriamente Cristo Jesus, ele mostra, não é? Que Cristo, ele era muitas das vezes o quê? Criticado por quê? Por querer ter uma refeição com quem? Com os pecadores. E propriamente os judeus apontavam o dedo e julgavam muito essas atitudes de Cristo Jesus, não é, Benedeco? Só que está a quebra dos paradigmas. Para nós nos relacionarmos com pessoas, para nós estarmos com os nossos irmãos, a gente precisa quebrar essas barreiras. A gente precisa tirar esses paradigmas. A gente precisa se aproximar daquelas pessoas que estão com a mão estendida, precisando de uma ajuda, de ser ouvida, de precisar conhecer este amor libertador que vem somente de Cristo Jesus. Apesar de terem tido, e olha um detalhe, não é? Apesar de eles terem tido essa experiência tão profunda com Deus, eles ainda assim não foram transformados, que foi como tu disseste ainda há pouco, Benedito. Quando no passado eles erraram, já se passaram tanto tempo até eles chegarem aqui neste episódio, mas mais uma vez, um pouco mais à frente, eles voltariam a cair novamente. E quantas das vezes, eu digo por mim mesmo, às vezes a gente vive experiências maravilhosas, a gente vê testemunhos transformadores, a gente vê uma pregação que fala, essa pregação foi para mim. Só que quando chega amanhã, eu não coloco aquilo em prática, e a palavra de Deus abre na minha casa, que foi uma pregação que eu ouvi esta semana, eu ouço um texto maravilhoso que aquilo atingiu meu coração, mas eu não coloco aquilo em prática, eu não leio e releio como fez Guilherme Miller, não é verdade? Ele estudou, leu e releu para que ele pudesse compreender o que Deus queria dizer ali. Se nós não tivermos esse relacionamento ligado, nosso coração de coração, como foi com Davi, com Deus, nós não teremos essa experiência e iremos cair nos mesmos erros que caíram
os nossos antepassados. Sim, a senhora Adriana, aqui há certas lições que devemos tirar. Eles, vendo Deus, eles, ao longo dessa lição do Êxodo, estamos a ver que nenhum outro povo no mundo, na história da humanidade, teve tantos privilégios, tantos, como é que eu vou dizer, tantas evidências da presença de Deus como o povo de Israel. Nenhum outro povo. Mas, e como dizia há pouco, os erros que eles cometeram, nós também os cometemos. Eles não eram diferentes de nós somos iguais a eles. E nós, às vezes, ainda, a diferença entre nós e eles é que nós vivemos num tempo onde há muita tecnologia, mas mesmo assim, parece que erramos ainda muito mais do que eles. Mas dizer que somos Laodiceia, somos o povo do juízo, estamos a viver na fase da última igreja, mas o convite e o conselho que Deus nos apresenta é que, embora estejamos a viver Laodiceia, não podemos ser Laodiceia individualmente. Tá? Ou seja, no passado, quando a igreja começou, se assim podemos dizer, havia a confraternização entre irmãos, era algo normal, era natural na igreja. Hoje, com o avanço da tecnologia, praticamente não há confraternização. E nós vimos que as 74 pessoas, ou 75, né, como Moisés, 74, 75 como Moisés, as 74 como Moisés, né, tiveram um momento ímpar, foram convidados por Deus para... É claro que Deus apareceu no meio deles numa teofania, ou seja, Deus só podia se comunicar, não diria pessoal assim cara a cara, mas assim como Moisés, né? Mas com o resto dos líderes não era possível. Porém, eles tiveram uma confraternização com o próprio Deus. Ou seja, nós na igreja, se tivéssemos mais tempo de estar juntos, isso não se vê. Nós vamos à igreja, de manhã está toda cheia, depois do culto, cada um vai à sua vida. Não existe mais confraternização. E a Santa Ceia também, que é símbolo da confraternização entre os irmãos, para celebrar aquilo que Deus iria fazer para Israel, literal e espiritual à frente, e aquilo que Ele já fez por nós quando fizemos, hoje é muito... Não é muito frequente. A Santa Ceia, às vezes, é uma ou 2 vezes por ano, o que devia ser, pelo menos, de 3 em 3 meses, enfim. Isso é a minha opinião. E dizer que eles, como o senhor Adriano disse, viram Deus no meio deles, viram as maravilhas que Moisés apresentou por meio de Deus. Deus, em teofania, se manifestou na presença dos líderes, mas eles depois cometeram erros crassos. A situação é igual à nossa. Nós hoje somos privilegiados, como eles tiveram o privilégio de estar com Deus. Nós hoje não estamos com Deus pessoalmente, não vemos fisicamente, mas temos tudo. Temos o espírito de profecia, onde literariamente falando, temos orientação para a saúde, para a alimentação, temos todo o conhecimento para não nos perdermos, mas isso não passa mesmo de palavreado, não passa de falar com os lábios ou da língua e para transmitir com os lábios, mas não transforma o nosso coração. Muitas perguntas se fazem. Se eu, quando saio da minha casa, ao me encontrar com os vizinhos, no trabalho e na própria igreja do Barreiro, se sair de onde está, será que os vizinhos da igreja vão ter saudade da nossa existência no Barreiro? Eu, quando saio da minha casa para ir trabalhar, para ir ou um outro lugar, os vizinhos notam que eu sou cristão. Quer dizer, é assim, os israelitas tiveram com Deus, tiveram com o próprio Deus, mas eles pecaram logo de seguida. E nós hoje não vemos Deus fisicamente, mas temos Deus diariamente, pelo Espírito de profecia. E se estudarmos a Bíblia diariamente, se orarmos diariamente, se cantarmos, se tivermos a vontade de seguir a Jesus,
veremos Deus assim, face a face. Mas isso se transmite, aliás, isso se, como eu digo, se vê na minha vida, se vê na vida do irmão que me vê. Não sei. Não sei. Benedeco, e essa relação também do tempo, a espera que o povo tem que ter, a espera que Moisés teve que ter, isso tudo foi crucial ali, não é? Nós vemos que os líderes que ficaram para trás ali, fizeram a refeição e tudo mais, o tempo para eles ali nunca mais passava e eles já almejavam querer com que as coisas acontecessem. E nós vemos ali um pouco mais à frente que Moisés, ele subiu ao monte e uma nuvem o cobriu. Eles já não conseguiam ver mais Moisés. Então, tanto eles tiveram esse tempo de espera, como Moisés também teve um tempo de espera. E esse foi um tempo de prova, um tempo de provação, como nós também hoje em nossos dias somos provados. Às vezes a gente quer que as coisas sejam no nosso tempo, que seja mais rápido, que o milagre aconteça logo, que as coisas mudem de uma vez, mas aqui a gente vê que Deus estava provando o seu povo naquele momento, e também como nos prova hoje. Moisés ali, por 6 dias, a nuvem cobriu o monte, como um sinal da presença especial de Deus. Contudo, não houve revelação dele, nem comunicação de sua vontade. Durante esse tempo, Moisés permaneceu à espera de uma convocação à Câmara da Presença do Altíssimo. Moisés, então, ali naquele momento, ele estava aguardando uma ordem. Imagina o que se passou na cabeça dele. Aquele tempo passava e passava e passava e passava, e nada, um silêncio total. E também para as pessoas que ficaram para trás, propriamente os líderes, e também o povo que estava à espera de que todos os 74 regressassem. A gente vê aqui, não é, Beneneco, algo que nos prova, aqui, algo muito importante, já a gente passando aqui por conta do nosso tempo para a lição de terça-feira, falando agora um pouco sobre poder para obedecer. Ezequiel 36, versículo 26 até o 28, a palavra de Deus nos diz assim: e dar-vos-ei um coração novo, e o porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Aqui nós vemos algo maravilhoso que Deus quer com que nós sejamos dele, não é? Para que ele já falou isso nas lições anteriores. Nós somos o quê? Povo escolhido, nação santa, não é? Povo separado de Deus. Quando Deus pediu para que Moisés fizesse o pedido, não é? Para Faraó, para que eles saíssem do Egito e fosse para onde? Para o deserto, para adorar a Deus. Aqui nós já vemos essa noção de que nós pertencemos unicamente, exclusivamente a Ele. E aqui, Benedito, falando um pouco sobre a obediência, como nós podemos, então, seguir a Deus fielmente, de acordo com tudo isso? O que Deus pede, o que Deus exige de nós, não é? É para que nós, como você já disse, Abraão foi um exemplo claro disso, da fidelidade que ele teve para com Deus. Ele pede para que nós sejamos o quê? Fiéis para nos, e ele é fiel também para nos ajudar a cumprir com todas essas promessas que ele faz para nós. Sim, o ser humano, depois que pegou, ou melhor, Deus, que é atemporal, que conhece o filho desde o princípio, sabia como lidar com o homem se não pecasse, e também sabia como lidar com o homem se pecasse. O ser humano, depois que pecou, não gosta de obedecer, não gosta. E aqui é que está o problema. Os israelitas, por 3 ocasiões, disseram: tudo que o Senhor disse, nós faremos. Tudo que o Senhor te transmitiu, nós faremos. Mas eles caíam imediatamente às declarações. Portanto, eram sempre declarações imprudentes. E o autor pergunta: então, se Deus é que é um modelo para a nossa própria vida espiritual, social, enfim, a nossa vida no geral, o modelo é Deus, como é que facilmente a gente cai em pecado? Porque o que ele nos pede para fazer, a gente não faz. Ou seja, ele diz assim: eu é que vou te transplantar o coração, porque você, quando aceitou entrar nas ciladas de Satanás, o teu coração puro deixou de ser o coração puro que eu te dei, você entregou a Satanás. Por isso você agora é um falso.
a tua justiça é imunda. Você agora não tem condição de estar na minha presença. Porém, eu que te amei antes de te criar, vou te pôr um coração novo. Ezequiel 36, 26, 20, até 28. Eu é que vou te transplantar. Portanto, hoje a ciência está muito avançada. As pessoas com problemas de coração recebem um outro coração e vivem mais algum tempo. Mas, em termos espirituais, só Deus é que pode mudar o nosso coração. Se eu mentia, deixarei de mentir, porque Deus mudou meu coração. Se eu roubava, vou deixar. Se eu adulterar, enfim, só com o transplante que Deus faz em nós. E se, como Abraão, sem ver, aceitarmos isso, sim, seremos novas criaturas. E é esse poder que nos leva a obedecer tudo o que ele diz. Exatamente, Benedeco. E a gente vê que isso, a questão do povo desobedecer cada vez mais e mais, e o próprio Josué disse isso um pouco mais à frente, não é? Josué capítulo 24, versículo 19. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Aqui a gente vê que o próprio Josué reconhece isso, que o povo fala apenas da boca para fora, mas não cumpre com aquilo que eles estão dizendo da boca para fora. E o seu coração? Deus sabe o que vai no nosso coração, não é, Benedeco? Dia após dia. Exatamente. Ele sabe o que nós estamos nos alimentando espiritualmente, porque esta lição vem nos trazer um impacto significativo sobre como nós devemos enriquecer-nos espiritualmente. E aqui, Benedeco, a gente vê uma solução que Deus traz nesta lição poderosa para Moisés, que ele deveria, então, o quê? Habitar no meio do povo, através do quê? Do santuário terrestre. Exatamente. E Deus mostra aqui, não é? Quando nós fazemos a leitura em Êxodo, capítulo 25, versículo 3, que diz assim: esta é a oferta alça, recebereis deles ouro e prata e cobre. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. Então aqui tem a descrição, não é, de tudo o que será feito, de cada detalhe. Que se a gente for falar aqui de tudo que tem ali no santuário, a gente deveria passar aqui 2 ou 3 horas, quem sabe até mais, não é, Beneco? De tudo que a gente pode pegar aqui neste capítulo e ver de tudo que foi discriminado, que Deus ordenou a Moisés. E aqui a gente vê algo importante nessa leitura que eu trouxe aqui, dos primeiros versículos, que Deus fala que eles deveriam trazer o quê? Voluntariamente e não obrigatoriamente, não é? Exatamente. Então a gente vê que isso, o Deus já estava mostrando o que seria feito mais à frente, quando a gente falou da aspersão de sangue, que era o significado do seu sacrifício. Deus queria com que o povo de Israel, e nós hoje em nossos dias, através do exemplo que eles passaram ali em meio ao deserto, refletissem em algo que iria acontecer mais à frente e que poderia, não é, limpar todos os pecados de uma vez por todo. Então, aqui nós vemos, Deus queria mostrar-lhes de uma forma tangível que ele realmente estava com eles, apesar de terem errado muitas vezes. Ele não os tinha abandonado. E depois de terem sido novamente recebidos no favor do céu. Então, a gente consegue ver aqui que a Bíblia nos assegura de que Deus, ele vive, não é? Ele não vive em templos. A gente não deve ter isso como o foco da nossa vida. Não é? A gente vai à igreja, a gente visita templos, mas não é ali que Deus habita. Deus, ele habita onde? No nosso coração. É aqui que nós devemos abrir a porta, deixar com que ele habite, com que ele reine, e entregar o nosso coração a ele para que seja moldado, não é? Se às vezes a gente tem o coração endurecido pelas lutas, pelas dificuldades e por tudo que nós enfrentamos, mas Deus vem com o seu amor maravilhoso e quebranta tudo. Ele quer transformar o nosso coração em um coração de carne, para que nós possamos aceitar a sua salvação, o seu perdão, e para que possamos ser transformados através do seu caráter. Sim, o nosso tempo está muito acelerado. Eu gostaria de falar um pouco sobre no meio do seu povo e cheio do Espírito de Deus da seguinte forma. Como disse bem, Deus
é todo poderoso, que só o homem vivendo sem pecado é que devia continuar a estar na presença dele face a face. Depois do pecado, Deus já não pode estar com o homem face a face. Porém, ele mesmo criou um mecanismo de se encontrar com o povo, ou de estar no meio do seu povo, através do templo. Hoje dizemos o templo, no passado era tabernáculo ou sinagoga, né? Tabernáculo. E no Santíssimo, onde o sacerdote, preparado para aquele ritual, entrava uma vez por ano para expiar o pecado de todo o povo, e por aquele ato eles ficavam perdoados. Era um ato muito sagrado, muito santo, e que o próprio sacerdote, se não tivesse preparado, era fulminado. Então, no lugar santíssimo, Deus habitava, porque o povo não ia lá, só o sacerdote. Porque ali, quando Deus se manifestasse, o povo tinha certeza de que os seus pecados foram sim perdoados. Por outro lado, eles, diferente de nós, eram bons em ofertar. Então, eles contribuíam tanto com os bens que Deus lhes dava, primeiro para organizar o templo, né, o tabernáculo, e depois para as ofertas, para os tais rituais mês a mês, ou mesmo até anuais, eles davam tudo. Segundo o Espírito de Profecia, Israel literal, em termos de oferta, davam mais que o dízimo. E a minha pergunta é, para mim mesmo, nós temos a verdade toda. Por que só somos 28 milhões de adventistas em todo o mundo? Porque nós não somos generosos. Porque se nós fôssemos mesmo generosos, se fosse tão generoso, o B, o C, se calhar já teríamos 1 bilhão de adventistas, e teríamos templos, né? Muito mais em condições de receber fiéis do que nós temos hoje em muitas partes do mundo. Por exemplo, em África, na Ásia, enfim, temos templos muito deploráveis. Porém, mesmo assim, e disse no princípio, a igreja é mesmo essa, só que cada um de nós não pode viver como um laodiceano. Deve nutrir, deve motivar-se por aquilo que Deus é na vida, deve, como é que se diz, exercitar a fé para ela não morrer. Então, Deus habita no meio do seu povo, porém, o povo tem que corresponder ao modelo que é ele. Para terminar a minha abordagem, dizer que os detalhes no templo, ou lá como é que eu digo, no tabernáculo, foram estabelecidos por Deus. E Deus escolheu pessoas próprias, indicando Moisés, que deviam fazer esta e aquela tarefa. Nos nossos dias, eu noto que muitos de nós vai fazer as atividades na igreja, mas ao sábado, quer dizer, sem consagração. Eu não estou a julgar ninguém, mas é o que me parece. Os detalhes que a Oliabe e outros tinham, a sabedoria que eles tinham, foi capacitada, ou seja, foi ornamentada por Deus para que eles não falhassem nos detalhes. Nós, quando vamos, por exemplo, fazer a decoração, se vamos fazer a primeira oração, se vamos aprender a carta missionária, se vamos aprender a lição, se vamos pregar, etc. Nós temos que estar preparados. Portanto, Deus nos escolheu que no sábado X eu vou pregar, eu vou fazer aquilo, vou fazer isso. Então, eu tenho que aceitar a unção do Espírito Santo para que eu não falhe. Não para minha honra, mas para não denegrir, para não manchar a imagem de Deus. É o que eu entendi aqui. Nós podemos ser sim, cheios do Espírito Santo, mas temos que viver isso, né? Eu fui escolhido para ir ornamentar a igreja ou para passar uma atividade qualquer e vou do meu jeito. Não me consagro durante a semana, durante o tempo que me dão, antes daquele dia. As coisas não vão ocorrer como Deus quer. E Deus não se deixa escarnecer. As coisas não acontecem mesmo bem. Por isso que há muitas falhas, às vezes. Mas como é que ele falou assim? Como é que ele pregou assim? Como é que aquilo está assim? Porque nós não nos consagramos. Somos escolhidos, mas nós não vivemos
o poder pelo Espírito Santo que Deus nos outorga para exercer a tarefa no seu ministério. É exatamente isso, Bené, que tu disseste, propriamente aqui, como a gente pode ver, não é? Em Ezequiel, no capítulo 31, no versículo 1 a 18, uma pessoa que foi consagrada e permitiu ser usada por Deus, não é? Deus, Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, ele foi usado por Deus, não é? Com todo dom do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento, de conhecimento e de todo lavor. Ele que foi ali dado, não é? Essa bênção para fazer o quê? O trabalho todo artístico para a construção do tabernáculo. A gente vê aqui como uma pessoa, como você já disse propriamente agora, tem que se permitir ser usado por Deus como instrumento, como ferramenta, através do Espírito Santo, para executar o trabalho de Deus. E é exatamente isso, Beneneco. A gente já tem pouco tempo, eu concluo aqui uma lição importante que nós precisamos trazer para nós a respeito de como nós devemos nos encher do Espírito Santo. Ellen White, em Parábolas de Jesus, página 328, ela diz assim: a promessa do Espírito não é apreciada como deveria ser, seu cumprimento não é percebido como poderia ser. É a ausência do Espírito que torna o ministério evangélico tão imponente. Conhecimentos, talentos, eloquência, todos os dons naturais ou adquiridos podem ser possuídos, mas sem a presença do Espírito de Deus, nenhum coração será tocado, nenhum pecador será ganho para Cristo. Por outro lado, se estiverem conectados com Cristo, se os dons do Espírito forem seus, os mais pobres e ignorantes dos seus discípulos terão um poder que falará aos corações. Então, são essas palavras aqui, Beneneco, que a gente vê que se nós permitirmos, o sábado é um exemplo puro que o cristão deve ter como estandarte em sua vida, que no meio de toda a criatividade, o sábado de Deus é apresentado como um sinal entre o seu povo e Deus, que o Senhor o santifica, e através dele a gente gera muitos bons frutos. Nós temos, então, aqui transformações que, através da presença de Deus em nossa vida, quando nós a permitirmos, nós temos o quê? O Espírito pela sua palavra, e isso frutifica, não é? Um caráter amoroso, um caráter bondoso, um caráter altruísta e um caráter perdoador. Então, esse deve ser o nosso foco, Benedito, de nós nos permitirmos sermos usados por Deus para que nós possamos, então, exemplificarmos esse exemplo do tabernáculo como algo que era puro, algo que foi preparado com pedras preciosas. Este é o templo, que é o nosso corpo, que deve ser usado para a honra e glória do nosso Deus e para nós transmitirmos, com pouco de tempo que nos resta, a mensagem salvadora e resgatadora de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Quer dizer mais algumas palavras para Sim, nós? eu queria dizer que já terminamos, mas assim como o sangue dos animais era o tipo de que era tipo do antitipo que viria, Cristo viria para nos resgatar do pecado. Ele veio, morreu por nós, mas não morreu para nos salvar no pecado. É bom que isso seja eu foco aqui no fim da lição. Ele veio para nos salvar do pecado. Uma vez entrando na aliança, devemos viver as palavras que Jesus passou àquela mulher. Eu também não te condeno, vá e não peques mais. Todos os pecados conhecidos devem ser evitados. Somos fracos, sim, mas se formos fracos no poder do Espírito Santo, somos fortes. É bom vivermos a lei, embora ela não nos salva, mas é pela lei que vemos os nossos erros. E aí, enquanto a porta da graça ainda está aberta, o Senhor perdoa os nossos erros, o Senhor aceita o perdão dos pecados, dos pecadores, mas pecados confessados e deixados. Portanto, de corações arrependidos, não de corações que vivam na prática do pecado. Amém, Beneneco.
Então, com isso, nós chegamos aqui ao fim de mais um Palavras Cruzadas. Beneneco, eu agradeço muito a participação, agradeço a todos que estiveram conosco e que a cada dia nós possamos permanecermos firmes e sempre tendo esse objetivo, que com Deus nós podemos ter a força de continuarmos avançando neste projeto maravilhoso que já está construído e para juntos nós um dia habitarmos no céu, na Canaã Celestial. Que Deus abençoe a vida de cada um. Muito obrigado. Amém.